é uma operação super importante que nasce do inconformismo com os débitos, com os devedores contumazes aqui no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres do estado. Só para você ter uma ideia do que isso significa, a gente aumentou o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano. Esses 10 bilhões de reais por ano fizeram com que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas no estado de São Paulo. O estado que fazia 700 mil cirurgias, hoje faz 1.400.000 cirurgias. É como se a gente afastasse do cidadão, negasse ao cidadão o serviço de saúde. Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. 350 milhões de reais por mês. O que isso significa? A gente está construindo, por exemplo, o Hospital de Franca, o Hospital de Cruzeiro, o Hospital de Tapetininga. São hospitais de médio porte, hospitais para 250 leitos. Esses hospitais vão custar 250 milhões de reais, mais 70 milhões para equipar, a gente está falando aí mais ou menos 320 milhões de reais. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do estado, e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos 18 milhões de reais por mês. É mais ou menos o custo, 18 milhões de reais. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Observe que a gente pode... nós temos o débito de ICMS declarado pelo próprio contribuinte, nós temos o débito de ICMS que vem mediante um auto de infração, e boa parte desses débitos, boa parte desses 9,6 bi são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo, e isso, né, gerou esse inconformismo. As ações da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de reaver esses débitos, várias ações de execução fiscal, e quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso, e daí a necessidade de acionar o Ministério Público, de acionar o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e escalar a ação contra esse grupo criminoso que fraudava realmente o nosso fisco, que deixava de recolher tributos. Várias ações foram ajuizadas, a gente não tinha êxito nas execuções fiscais, as execuções eram frustradas, para partir, então, para a desconsideração da pessoa jurídica e conseguir pegar, enxergar todos os elos, todas as cadeias, e hoje nós temos mais de 50 pessoas físicas jurídicas que são alvos das operações, nessas ações que buscam bloquear esses recursos para fazer com que a gente tenha acesso aí ao dinheiro que foi subtraído. Além daquilo que é declarado, a gente tem a fraude daquilo que não é declarado. A gente tem um sistema de combustível aí que o ICMS é recolhido na lógica da substituição tributária. Nós temos aí, ao longo do tempo, a cassação de inscrição de várias dessas distribuidoras, vários desses elos da cadeia, mas você caçava a inscrição, outro elo era aberto, então os alvos vão mudando, várias empresas participavam dessas operações, várias empresas de fachada, e geralmente você tinha uma distribuidora de fachada que tinha associação com um fundo de investimento, e desse fundo de investimento o dinheiro era transposto para um offshore, esse dinheiro acaba indo para o exterior. Nós tínhamos laranjas que eram sendo usados, e o Estado sempre com essa dificuldade de chegar realmente nesses devedores. A Receita do Estado foi procurando fechar os caminhos, instituindo regimes especiais tributários, para chegar no posto que está comprando esse combustível que é fraudado, exigindo, olha, você recolheu o imposto na origem ou não recolheu? E, às vezes, essas ações, esses regimes especiais eram questionados na Justiça. Vamos lembrar que, há pouco tempo atrás, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal para cassar uma decisão judicial que ia contra um regime especial tributário de São Paulo, e que tinha por objetivo fechar
o circuito ou fechar a porta para que houvesse esse recolhimento do tributo. Então, a gente, não tendo recolhimento na refinaria, como era devido, a gente começou a cobrar esse recolhimento das distribuidoras e dos postos. Olha, você não pode comprar o combustível fraudado. E aí a lógica do regime especial que foi instituído aqui. E esse regime foi questionado no Judiciário. O ministro Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, cassou esse último regime especial que tinha sido derrubado pelo Tribunal de Justiça do Rio. Nós tivemos êxito nessa ação judicial, mas é um jogo de gato e rato. E alimentado por uma sensação de impunidade. Essa turma achava que o dia nunca ia chegar. Mas aí nada resiste à atuação interinstitucional, nada resiste à cooperação, à colaboração. Quando senta na mesa a Procuradoria-Geral do Estado, a Receita Estadual, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral. Então, essa atuação colaborativa ela ganha muita força no Judiciário, né? Quero destacar também aqui a Receita Municipal. Muito obrigado aqui pela presença e pela atuação. Essa atuação, então, ela tem força e é o que nos permite agora agir contra esses alvos, agir contra essas empresas, essas distribuidoras de fachada, contra os fundos que se especializaram na lavagem de dinheiro, contra essas offshore, contra esses alvos, e isso nos dá esperança também de fazer a recuperação desses ativos, que, ao fim e ao cabo, é o que nos interessa. Então, é um grupo que se especializou na fraude fiscal e que, com certeza, está sofrendo um grande revés no dia de hoje, graças a essa ação interinstitucional. A gente está falando aí no Brasil de 26 bilhões de valores fraudados, essa é a ordem de grandeza, e o Estado de São Paulo responde por uma grande parte dessa fraude, só aqui no Estado de São Paulo, 9,6 bi. Por isso também São Paulo detém aí a maior parte dos pedidos de bloqueio de bens desse grupo criminoso.